Graça e paz. Graça e paz. Para a nossa meditação de hoje, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8. Sim. Versículos 12 a 14 e depois o 17. Sim. É um capítulo bem interessante de ser lido. Nosso tempo aqui é bastante curto, então nós não vamos lê-lo todo. A gente recomenda até que os irmãos leiam esse capítulo inteiro. Vamos ler então? Vamos. Pode ler. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aí a gente vai lá para o 17 agora. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. E o 18, né, também? Sim. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ok, é um texto que é bem legal de ler o capítulo todo, mas ele é interessante, né, para os tempos em que a gente tem agora. É um texto que fala sobre como vai ser depois. Aqui é Moisés falando com o povo: olha, vocês vão entrar num tempo agora que vocês esperaram, né, durante esse tempo todo. Vocês vão entrar no tempo e no lugar que foi sempre esperado. É o tempo de chegar até a promessa de Deus, né, Alessandro? É um ciclo que está se fechando. Exato. Porque na nossa vida nós temos várias caminhadas. A vida em si, ela é uma caminhada, mas nessa caminhada existem várias pequenas caminhadas, vários ciclos que se iniciam e se fecham. E há várias etapas que a gente passa. Sim, eles agora estão fechando o ciclo. Um ciclo que foi bem difícil. Sim. Um ciclo de caminhar no deserto, a passagem do ciclo da escravidão, né, do tempo de escravidão, para um outro tempo que foi de caminhada longa, em condições bem adversas, né, condições difíceis mesmo, de deserto, e vai chegar ao final. Sim. Opa, vamos entrar lá. E aí Moisés faz um texto falando sobre memória, sobre o que era preciso lembrar depois que tivesse passado esse ciclo de caminhada no deserto. Aliás, um pouquinho antes, ele fala dos calçados e das roupas que duraram aquele período, de como o cuidado de Deus esteve nas pequenas coisas que às vezes eles nem percebiam, não davam atenção, mas como havia um cuidado de Deus ali, né? É interessante porque é um cuidado que deu provisão, que deu proteção, mas que não removeu uma série de dificuldades. É até interessante porque muitas vezes a gente ora a Deus pedindo para Deus remover as dificuldades. Mas não foi o que aconteceu ali. Pelo contrário, as dificuldades foram exatamente mantidas para que houvesse o aprendizado na caminhada. Durante as dificuldades, quer dizer, eles não, para lembrar até de uma referência a um clássico, né? As montanhas que não foram removidas, eles receberam forças para escalá-las, escalar. O deserto não foi removido, eles receberam forças para passar pelo deserto, e eles saíram mais fortes dali. E aí Moisés continua falando: lembra disso, lembra? E ele diz: não esqueça, depois que o tempo passar, vai chegar um tempo novo. Vem aí um novo ciclo. E depois que vocês estiverem satisfeitos, o tempo vai passar. Ele fala de um ciclo longo, né? Comer até ficar satisfeito, construir boas casas, e morar, e ter rebanhos, quer dizer, depois estabelecido, de ter, sabe, aquele tempo novo já está bem normalizado, e que quando eles tiverem bens e tudo, não se esqueçam.
não se esqueçam, não aconteça vocês esquecerem daquilo que foi para trás. Daquele tempo de dificuldade, daquele tempo de caminhada no deserto e daquele cuidado de Deus nesse deserto. Então, depois disso, olha, não fica com o coração orgulhoso, achando que você passou por isso sozinho, que foi a tua força, porque a realidade ela é bem mais complexa que isso. Deus tirou vocês, Deus conduziu vocês, Deus esteve com vocês esse tempo todo em que vocês estavam no deserto. Nesse tempo todo Deus estava lá. Não esqueçam do deserto, porque se esquecer do deserto, você vai esquecer do cuidado de Deus. Começa a achar que foi você que conseguiu sozinho, que atravessou. Não esquece do tempo difícil. Que Deus estava lá, caminhando nesse deserto. Mas lembrem dele. E aí é que vem, não digam, fui eu que consegui com a minha mão, com a minha força, com a minha capacidade, como o Alessandro Leandro, com a força do meu braço, atravessei isso. As minhas mãos conseguiram tudo isso. Tem alguns estudos... É uma tentação muito forte. Tem alguns estudos que falam de algumas situações de comunidades que evoluíram em termos socioeconômicos e depois disso se tornaram menos felizes do que eram nos tempos de dificuldade. E é interessante isso, por quê? Porque é aquela história, de repente uma pessoa começa morando numa casa simples e está lá lutando, e aí de repente ela consegue melhorar de vida e ter uma casa grande, e daqui a pouco, ao invés de agradecer a Deus, porque ajudou em toda aquela caminhada para que ela pudesse estar onde ela está hoje, não, ela fica triste, aborrecida, pensando na casa maior, mais bonita que ela poderia ter e não tem. Nunca se satisfaz. Sim. Não olha para aquilo que tem, não olha para o cuidado de Deus que a levou até lá. E ela vai se esforçar. Porque se as mãos dela, se a nossa força é que ajuntou e que fez tudo isso, então eu vou fazer mais força ainda, eu vou me cansar mais ainda, me desgastar mais ainda, correr atrás do vento, que a gente lembra em Eclesiastes, começa a correr atrás do vento, a se esforçar demais, a ter um estresse tremendo, um cansaço, nunca está disponível, nunca tem um tempinho para desfrutar daquilo, porque acha, foi a minha força, foi o meu braço que conseguiu, então eu tenho que me esforçar ainda mais. Uma outra coisa interessante, não é sobre o que esse texto especificamente fala, mas está relacionado, que fala inclusive que tudo isso tem que ser relembrado, tem que ser revivido, não apenas para a pessoa, mas também para a descendência dela, para os filhos. Sim. Então eu ouço muitas vezes pessoas falando que as gerações anteriores eram fortes, eram resistentes, e a geração de hoje não é. É uma questão de opinião, mas aí a gente pergunta também, a geração anterior tem ensinado o que tem aprendido na sua caminhada para gerações futuras? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer. Conta das dificuldades. Faz bem relembrar não apenas aquilo que veio de maravilhoso, mas a dificuldade e saber, eu estou aqui. O Senhor esteve comigo, Ele me deu a capacidade, Ele estava lá no deserto. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Lembre-se do Senhor que caminhou com você no deserto. Mesmo quando você não percebeu. Vamos lembrar do Senhor que caminhou conosco. Nesse tempo em que a gente passou por uma pandemia, muitas vezes acontece de no início as pessoas falarem, nossa, o mundo vai mudar de tudo. E quando a gente sair, e quando terminar essa caminhada e esse ciclo, o que teremos quando aprendido? Tudo voltar ao normal, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar dos telefonemas, WhatsApps, daquele amigo distante que orou por nós, que foi presença de Deus na nossa vida. A gente vai lembrar que Deus estava com a gente, mesmo quando a gente não podia cultuar em um templo. Vai lembrar de quantas vezes, nessa caminhada, nos pequenos detalhes, Deus manifestou o seu cuidado. Não se esqueçam, quando tudo voltar ao normal, e não digam,
a minha força e a minha capacidade, o meu braço me fizeram passar por tudo isso. Vamos lembrar o Senhor que caminhou conosco. Amém? Amém.